Pessoal, vamos dar início agora ao módulo de questões da FCC, Fundação Carlos Chagas, que é muito solicitado pelos alunos do Eu Vou Passar, por e-mail para mim, que tiram muita dúvida, mandam muito e-mail para o Tira Dúvida e para o meu e-mail do EVP, e que a banca do TRE de Pernambuco, né, e normalmente no Nordeste os tribunais escolhem a FCC para fazer questões. O que acontece? As minhas aulas são baseadas no conteúdo teórico necessário de arquivologia. Como eu sou do Rio de Janeiro, a CESP domina a maioria dos concursos aqui, então a maioria do meu material é CESP. Ou já tem algum material Sesgran Rio também colaborando para o pessoal que vai fazer BNDES, Petrobras, ANP, CAPES, entre outros. E agora eu estou gravando o material de questões de FCC, particularmente para ajudar o pessoal do Nordeste que faz prova para os tribunais, no caso a prova do TRE de Pernambuco, que vai acontecer em dezembro. Vamos fazer as questões, dar o gabarito e a gente vai comentando aos poucos onde estão os macetes dentro do que a FCC costuma cobrar. Lembrando que as questões são previamente selecionadas, porque a maioria das questões de arquivologia da FCC não encara nível técnico, e sim superior. Então, alguns assuntos baseados no programa que cai para o TRE técnico, eu tive que pensar e escolher as questões que eu julgo de acordo estar no nível de vocês para responderem em termos no momento do concurso. Vamos dar início. Essa primeira questão, a questão 31, caiu no TRT da primeira região de 2011. Prova A01, tipo 001. Estou especificando porque esse módulo é gravado em cima das questões que eu selecionei a partir desse TRT de primeira região de 2011. Banca FCC. Questão 31 diz o seguinte: assumir denominação e existência jurídica próprias, resultantes de ato preciso e datado, possuir atribuições específicas e estáveis, legitimadas por um texto dotado de valor legal, ter posição definida na hierarquia administrativa, dispor de chefe responsável e com poder decisório em seu nível hierárquico. Tais são as condições que, segundo Michel Duchamp, que é um grande autor da arquivologia, mas vocês não precisam ir muito a fundo na obra dele, mas é ele que cita isso, permitem identificar os organismos produtores de acervos? Não. Coleções? Não. Documentação? Também não. Patrimônio arquivístico? Também não. Resposta correta para essa questão é letra E, fundos. Por quê? Fundo é sinônimo de arquivo. É sinônimo. E nas opções eu não tenho arquivo mencionado, senão eu teria duas respostas possíveis. Acervo tanto pode ser documental, como pode ser material, como pode ser impresso. Estou falando dos diferentes órgãos ou unidades de documentação. Coleções são aqueles documentos reunidos aleatoriamente de várias origens. Aí eu formo uma coleção. Documentação é o conteúdo do fundo, dos arquivos. Patrimônio arquivístico é o que o governo considera imprescindível manter nos arquivos permanentes para contar a história e a memória daquela instituição. Então, a resposta que mais se adequa a essa questão é a letra E, fundos. Por quê? O fundo é o arquivo com competência estabelecida, autoridade hierárquica, legitimado,
justifica a existência jurídica de uma instituição pública ou privada, ou até um caráter de pessoa física, tem atribuições específicas refletindo uma relação orgânica entre os documentos que o compõem, que refletem as funções e atividades e a estrutura da instituição que os produziu e recebeu, ou seja, acumulou durante o exercício das suas atividades de acordo com as suas necessidades. Então, tudo isso, tais condições permitem identificar os organismos, ou seja, públicos ou privados, ou uma pessoa física, como produtores de fundos, que são sinônimos de arquivos. Letra E, para a questão 31 do TRT, primeira região de 2011. Vamos à questão seguinte. Questão 33. Transferência e recolhimento são termos que designam, respectivamente, a passagem de documentos para o arquivo. Então, lembrando, antes de dar a resposta, os documentos passam pelas fases do ciclo de vida, que são corrente, intermediário e permanente. Não obrigatoriamente todos os documentos passam pelas 3 fases. Estou fazendo uma revisão aí para vocês lembrarem da parte que já foi vista na teoria. E quando os documentos vão fazendo movimentos entre uma fase e outra, esses movimentos vão ganhando nomes. Então, eu chamo de transferência a passagem da documentação do arquivo corrente para o intermediário. E recolhimento, eu chamo a passagem dos documentos do arquivo intermediário para o permanente. A resposta correta é a letra A para essa questão. Mas tem uma observação que eu gostaria de fazer. Eu chamo de recolhimento também a passagem dos documentos do arquivo corrente direto para o permanente, sem passar pela fase intermediária. Isso pode acontecer pelo seguinte: os documentos são carregados de valores. E há documentos que já se sabem que a destinação deles é o recolhimento. Não quer dizer que eles já sejam produzidos sob um caráter permanente, mas a sua guarda será permanente. Então, eles ficam na fase corrente o tempo pertinente, que tem que ficar, de acordo com tabela de temporalidade. Ao invés de eu inchar os meus arquivos intermediários desnecessariamente com documentos, eu já faço esse movimento de recolhimento direto para o arquivo permanente. Lembrando que eu considero permanente documentos com valor histórico, não somente histórico, mas probatório e informativo. Então, algumas vezes, quando eu já produzo ou recebo um documento, eu já sei que ele vai ter um valor permanente. Nem que ele não seja histórico, mas probatório, então, ou informativo. Então, eu sei que vou ter que mantê-lo permanentemente. Vamos dizer, sob o aspecto probatório. Uma certidão, uma escritura, um diploma, um certificado, são documentos que são imprescindíveis a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas que vão ter um uso frequente na fase corrente, mas ao invés de tramitar para o intermediário, podem ir diretamente para o permanente. E também chamamos isso de recolhimento. É uma outra situação que pode acontecer no âmbito dos arquivos. Fica a dica para vocês. Resposta correta para a questão 33 é letra A. Vamos à questão seguinte. Questão 34. Contrato, alvará de soltura, rascunho, folha e papel constituem, respectivamente, exemplos de... Essa questão, pessoal, ela está baseada na classificação dos arquivos e dos documentos. Nem tanto na classificação dos arquivos, mas está baseada no que a gente chama em arquivologia de classificação dos documentos.
quanto a diversos aspectos. Então, vamos lá. Contrato. Contrato é um termo genérico. É um documento que é gerado em virtude de um ato, para configurar um ato. Então, o documento que é gerado em virtude de um ato, para materializar um ato, comprovar que ele ocorreu, que ele aconteceu, eu chamo esse documento produzido de espécie. De espécie documental. E essa espécie documental está ligada especificamente a um ato, porque eu vou dar um exemplo do ato, porque eles podem cobrar exemplos de documentos de espécies produzidas por determinados atos. A banca pode brincar com isso dentro da classificação dos documentos. Fiquem de olho nisso. Então, contrato é uma espécie que configura um ato de ajuste, acordo, documentos pactuais entre pessoas, assim como tratados, convênios e termos. Então, contrato é espécie. Por eliminação das alternativas, vocês já podem verificar que a resposta é letra E, mas vamos comentar os outros itens para vocês entenderem melhor. Quando eu gero um documento, uma espécie, ela representa um ato, genericamente, dentro de uma configuração específica. Comprovar, ajustar, normatizar, opinar, registrar e etc. Isso está dentro de classificação de documentos quanto à espécie. Quando eu atribuo dentro daquela configuração da espécie uma atividade, uma função ou uma razão, aquela espécie dentro daquela configuração que ela assume, eu digo que transforma a espécie em tipo ou tipologia documental. Então, ali, eu estou dizendo que é um alvará. O alvará, eu estou dizendo de que ele é, qual é a função dele. Ele é de soltura. Então, eu tenho aí um tipo ou tipologia documental. Podia ser um alvará de funcionamento, podia ser um outro tipo de alvará, que eu não entendo muito dos tipos de alvará que existem no direito, mas tanto podia ser um alvará de soltura, um alvará de funcionamento para um estabelecimento comercial, e assim por diante. Então, ali configura tipo, ratificando o que está disposto na opção E dessa questão. Rascunho. Rascunho, dentro da classificação dos documentos, está relacionado ao que a gente chama de forma do documento. E forma corresponde aos estágios de preparação pelos quais o documento passa. Então, o documento, até ele ser preparado definitivamente, ele passa por estágios de preparação. Então, ele assume a configuração de rascunho ou minuta, que são sinônimos, que depois vão dar origem a um original ou cópia. Esses são exemplos de forma. Rascunho ou minuta, original ou forma. Então, está ligado forma a estágio de preparação pelo qual o documento está passando. Confirmando que ainda é letra E. Folha. Folha é, dentro da classificação de arquivos, pertinente a formato, que existe forma e formato. O formato é ligado ao aspecto físico sobre o qual o documento se apresenta, independente da relação que ele está registrado. Então, uma folha é uma forma física que o documento pode se apresentar, independente do que ele está registrando ali como informação. É o aspecto físico. Pode ser um caderno, pode ser um livro, pode ser um CD, pode ser um códice, pode ser um filme. É a forma, é o aspecto físico como o documento se apresenta. E papel. Papel constitui um suporte onde eu posso armazenar informação, confirmando aí totalmente letra E como a resposta correta. Papel é um suporte. O CD também é um suporte, o pendrive é um suporte, o filme, a película também é um suporte.
todos são materiais físicos aonde eu posso armazenar a informação. Letra E, resposta correta.